Olá, queridos devotos de Nossa Senhora, homens do terço, terço dos homens, salve a rainha. Eu vou contar 3 histórias. Uma é verdadeira, 2 não são verdadeiras. E você está convidado a descobrir qual dessas 3 histórias é a verdadeira história. A primeira história é muito bonita. Eu morava na roça, lá no norte do Paraná. E no norte do Paraná, você sabe que esse povo é muito religioso, lá havia o terço dos homens na capela Nossa Senhora Aparecida, onde mora até hoje a minha família. E participando do terço dos homens, a gente rezava, cantava, e o coordenador, o senhor Valdemar, vendo eu cantando, eu rezando, eu participando, como sempre fiz, sempre gosto de fazer, ele falou assim: Batista, assim me chamavam lá no Paraná e chamam até hoje, lá da minha família. Batista, você nunca pensou em ser padre? Eu falei, Valdemar, não, nunca pensei em ser padre, não. Passado alguns dias, volta o seu Valdemar. Ô Batista, eu ouço muito a Rádio Aparecida, eu tenho o endereço do Seminário São Geraldo lá de Aparecida. E no Seminário São Geraldo tem a formação dos irmãos. Você não quer ser um irmão? Olha, rapaz, eu não conheço essa vocação de irmão, não. Não sei o que é irmão. Falei, então é o seguinte, e ele contou umas coisas muito bonitas. O irmão, ele deixa a família, ele deixa a sua casa, e ele se prepara e ele se torna um missionário. Ele não é ordenado, ele não é padre, mas também não casa, ele é um consagrado ao serviço do reino de Deus. E toda a vida dele é dedicada. Falei, rapaz, gostei das suas palavras, me dá esse endereço. E aí ele me deu o endereço e eu escrevi para o Seminário São Geraldo, que naquele tempo se chamava Geraldinato. E eles me responderam me dizendo o dom da vocação da vida consagrada. Eu fiquei encantado com essa história. Gente, a segunda história bonita que eu quero contar é a história do meu sobrinho Paulo Sérgio. Paulo Sérgio, lá no Paraná, na roça, trabalhador, mexendo com gado, mexendo com animais, ele participava do Terço dos Homens. E o sonho do Paulo Sérgio era formar uma família. E ele pedia a Deus a graça de encontrar uma esposa, uma mulher que tivesse os valores cristãos, trabalho, honestidade, vida religiosa, porque ele era muito religioso, rezava o terço, participava do Terço dos Homens. Ele tinha um amigo que também participava do Terço dos Homens. E certa vez, no final do mês, quando encontra o terço da família, aí fizeram uma confraternização e ali aconteceu. Enquanto tomava café, enquanto comia bolo, o colega dele levou a sua irmã e ele conheceu a Vanusa. A Vanusa, que é irmão do amigo. E papo vai, e papo vem, papo vai, e papo vem. O Paulo começou a bater um papo com a Vanusa. E não é, que se encantaram, trocaram os olhares, coração bateu forte e aí vem a paixão. E o Paulo conhece a Vanusa e a partir daquele café, daquela confraternização, começa o namoro. Meu querido, certa vez eu saí daqui do seminário de Aparecida e fui de férias lá no Paraná. Minha família é do Paraná, sou mineiro, mas criado no Paraná. E eu levei um tercinho do Terço dos Homens. E chegando lá, na minha cidade, eu encontro um grande amigo, o Dr. Luiz. Dr. Luiz é dentista, amigo de todo mundo, participa da comunidade. Eu dei de presente esse tercinho para o senhor Luiz. O senhor Luiz pegou o terço, agradeceu e colocou numa gaveta. Deixou lá. Cada vez que o Dr. Luiz abria aquela gaveta, ele via o tercinho. Ele sentia que o tercinho dizia para ele assim: você não vai fundar aqui o Terço dos Homens? Você não vai fundar? E fechava a gaveta. Quando de novo abria essa gaveta, a mesma pergunta, o terço parece, diz ele fala, parece que o terço falava para mim: você não quer fundar aqui o Terço dos Homens? Ele foi se incomodando com isso. Certa vez ele falou para a esposa: olha, vou conversar com o padre. E saiu. Quando ia caminhando, viu que o padre vinha de encontro. Aí falou: padre, preciso falar com o senhor. O padre falou: doutor Luiz, eu também preciso falar com você. Aí ele chegou e falou assim: o padre, é o seguinte,
Eu ganhei um tercinho do irmão Viveiros e cada vez que eu vejo esse terço, ele me incomoda, porque ele parece que está me provocando, me convidando para eu fundar aqui na comunidade o Terço dos Homens. O padre falou assim, que isso, doutor? Não acredito. Eu falei, por que o senhor assustou, padre? É porque eu estava procurando você para convidar você para fundar o Terço dos Homens aqui na nossa paróquia. Padre, não acredito. Bom, a partir daí, o senhor doutor Luiz fundou o Terço dos Homens e hoje já faz 12 anos, mais de 150 homens, toda terça-feira, rezando o Santo Terço. Meu querido, agora eu pergunto para você, qual dessas 3 histórias é a verdadeira? Mandou mensagem, responda para nós. E nós queremos saber se você conseguiu ouvir, interpretar e adivinhar qual dessas histórias é a verdadeira. Qual dessas histórias é a verdadeira? A minha vocação, ou o namoro do meu sobrinho, Paulo, ou o tercinho do Dr. Luiz? Qual delas é a verdadeira? Tchan, 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 tchan. A verdadeira é a do tercinho do Dr. Luiz. Porque quando eu entrei no seminário, o Terço dos Homens nem tinha nascido ainda. A história do Paulo tem alguns elementos de verdade, mas nasceu, tem nada a ver com o Terço dos Homens. Mas o tercinho que incomodou o Dr. Luiz, essa conversa com o pároco, ela é verdadeira. E o Terço dos Homens funciona hoje na paróquia Nossa Senhora do Rosário, no norte do Paraná, na cidade de Rosário do Ivaí, com muita fé, com muita alegria. Mais de 100 homens se encontram toda terça-feira às 19h30. Essa sim